Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 488. Estou aqui com Ana Freitas. E aí, Ana, de volta ao Braincast? De volta ao Braincast, muita alegria agora, né? 2023 vem aí com muitas promessas, né? E pouquíssimas entregas. Muito bem. Cris Dias, e aí, Cris? Boa noite, internet, boa noite, Brasil. É isso, o ano do podcast no Brasil chegou finalmente. Chegou, né, Cris? E Ale Maron? E aí, Ale? Olá, Braincasters. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês. É assim que é. É o futuro do robôzinho de 1995. Muito bem. Cara, 95 já era meio com emoção. Tem que ser de antes. As de antes eram mais legais. E as de antes ainda tem a mãozinha levantando, assim, tipo os bots do Bolsonaro. Nossa, você fez muito, eu sou um robô do Bolsonaro. 2018. Foi 100% isso. Eu sou um robô do Bolsonaro. Aquela Android do Cacete Planeta, quando o Cacete Planeta não se chamava Cacete Planeta. Como se chamava o Cacete Planeta antes do Cacete Planeta? Era Doris para maiores. Doris para maiores. E a Doris era um Android, era um robô. Era Doris G. Enfim, isso aí. Só os velhos vão lembrar aqui. Valeu. Futuro diante dos nossos olhos. Ó, o Braincast de hoje a gente vai falar. A gente estava de férias, né? No último mês de janeiro e as pessoas ficaram desesperadas. Quando vocês vão falar? E o mundo mudou nesse mês de janeiro. Quando vocês vão falar do ChatGPT, que é a inteligência artificial aí baseada em texto, que viralizou, né? É uma coisa que a gente gravou aqui o Braincast 473, que a gente publicou no dia 22 de setembro de 2022, cujo título era Inteligência Artificial Faz Arte, onde eu estava aqui com Cris Dias, Johnny Brito e Yoga Mendonça, discutindo aí um pouco do impacto do Midjourney, né, do DALL-E e outras inteligências baseadas em imagem para o mundo da criatividade, que a gente usa e brinca, falou bastante ali, mas nada viralizou como o ChatGPT nessas últimas semanas, né? Eu não posso fazer aquela zoeira do só se fala em outra coisa, porque não seria verdade, só se fala disso, né? A obsessão pelo ChatGPT na mídia, no jornalismo, nas conversas. Você já vai no boteco aqui da esquina, no bar do Alemão, a galera essa hora tá lá, tomando uma serpa e discutindo dos impactos. Eu não vou nem mentir pra você. Eu fui brifada do contexto do ChatGPT no bar, pelo meu amigo que tá dando um curso disso. Olha então, aí, assim, já tem curso, verdade, já tem tudo. O que você falou é verdade. Que inclusive o curso, quem escreveu o curso dele foi o ChatGPT. Foi o próprio robô. A pauta de hoje foi feita pelo ChatGPT. Eu mandei lá, me faz aí 10 perguntas para eu mediar um podcast. O robozinho me mandou. E o que eu me pergunto nesse Braincast é que já se falou tanto de ChatGPT em tudo quanto é lugar, aquela piada, né? Tipo, quando virou capa da Veja é porque já tá velho, né? Já virou tudo quanto é discussão. O que mais a gente pode aqui como Braincasters adicionar a tudo que já foi falado sobre ChatGPT? E atenção, pessoal, hoje nesse programa, um de nós quatro, na verdade, não é uma pessoa, é o ChatGPT com o deepfake da nossa voz. No final a gente vai revelar quem é, tá bom? Cara, quando a gente conseguir chegar nesse nível aí faz o ChatGPT criar pauta, o inteligência imitar as nossas vozes, mandar um gerar 90 minutos de conteúdo, a gente chegou. Não, já dá pra fazer isso, né? Já dá, né? Vamos fazer, Ana. Já tem o podcast do Joe Rogan entrevistando o Steve Jobs com voz sintética, eles ficam conversando. Já tem. Joe Rogan tem o Vladimir Herzog conversando com o Zizek, e esse é infinito. Isso. O do Joe Rogan termina. Tá até hoje, né? É grande, mas ele termina. É tipo aquela do tweet lá que era episódio, que era Seinfeld, né? O robozinho criando novos episódios de Seinfeld. Foi derrubado porque foi o quê? Foi derrubado.
Então agora ele tá fazendo livro de bruxos e escola de magia. O robô foi transfóbico? Pera. Como o robô foi transfóbico. É claro, gente. O dono do robô é transfóbico, o robô vai ser transfóbico também. Eu queria fazer um robô meu, da minha inteligência artificial. Tipo, dar um download das coisas que eu diria e pensaria, e aí botar pra me substituir pra trabalhar. Tipo, cara, hoje eu não posso gravar. Aí manda... Entendeu? Perfeito! Quero isso. Reunião. Gente, vou mandar aí. Ia ser show. Muito bem. Ó, vamos pra essa conversa toda, mas antes, quero, como sempre aqui, divulgar a nossa rede de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo favorito de podcasts. Né? Os podcasts agora voltando de férias. A verdade é que você pode ouvir no seu aplicativo não favorito também. Não favorito, pode. Se você quiser. Pode ser favorito e não favorito. E também divulgar aqui, mandar um abraço para os nossos assinantes da Brinquesteria Gourmet, o nosso grupo fechado exclusivo lá no Telegram, né, para assinantes aqui do Braincast. Além de fazer parte desse grupo, que, como eu já cansei de falar, ganhou vida própria. Eles não se importam mais com a gente aqui, e eu fico um pouco, às vezes, chateado, mas tenho que aceitar. A gente, assim, inclusive, tá cogitando mudar o nome do grupo pra Brinquesteria Sem Coleira. O bagulho tá solto. Pode ser Brinquesteria Sem Braincast, talvez. Pode ser o nome. Você faz parte do grupo e você escuta os Braincasts secretos que a gente grava aqui, né, antes do Braincast em si, só exclusivamente para os nossos assinantes, tá? Para você assinar. Hoje, por exemplo, no episódio de hoje, nós tivemos um episódio de Ana Freitas sendo atacado por animais selvagens. Exatamente. Que você só vai poder conferir se entrar. Um ataque grave, inclusive, se você for sensível ou tiver gatilhos com relação a esse sentido, isso não vale a pena escutar. Não ouça. Você pode acessar... Se você tiver problema em ver sangue no áudio, não recomendo. Você pode acessar b9.com.br/assine. Tá, e lá tem todos os linkzinhos lá, você pode assinar pelo PicPay, pelo Apoia-se, diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts. Enfim, opções não faltam para você fazer parte da nossa egrégora. Então é isso, gente. Show. Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é, há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui, para a gente não perder a esperança no futuro. Mas também sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast, que tá toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu tô falando do nosso formato In Company. Essa turminha aqui do Barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro, através de conversas autênticas sobre cultura digital, comportamento, inovação e negócios, do jeitinho que você já gosta e conhece. Tudo isso, claro, conectado com os temas e territórios que importam para sua marca. Conte com o Braincast para refletir e desvendar quais faíscas vão impulsionar o nosso presente e o nosso futuro também na sua empresa. Mande um e-mail para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia. Vamos para pauta? Pauta! Ó, ChatGPT, a gente, como eu falei, se você quiser ouvir a gente discutir um pouco de inteligência artificial, da ética da inteligência artificial e de como isso pode impactar o mundo, né, principalmente da criatividade, escute lá o Braincast 473, é recente, de setembro de 2022, onde a gente falou bastante do Midjourney, que, aliás, o Cris é um grande fã, usa diariamente. Mas o ChatGPT, que foi lançado apenas em novembro, né, 2 meses depois, né, de quando a gente gravou aquele Braincast, ele tem causado um alvoroço muito maior, porque ele é muito acessível, né?
Primeiro que ele é grátis, o Midjourney você precisa tirar um cascalhinho do bolso pra usar. O próprio DALL-E lá, que era da... por enquanto, né? Por enquanto, eles querem cobrar. O próprio DALL-E lá, que é da OpenAI também, tinha toda uma lista de espera pra usar, eles escolheram. E o ChatGPT virou super acessível, todo mundo poderia testar, brincar, usar. E tem deixado o mundo emocionado, né? E principalmente surpreso com a capacidade que a inteligência artificial tem de dar respostas, né, fluidas, claras, né, de conseguir responder as perguntas de forma natural. Pode não estar completamente certo, mas tem uma coesão ali que impressiona as pessoas. Inclusive que fez com que a OpenAI, que dizia que estava lá para ajudar o mundo e ajudar a humanidade, não, gente, a gente não quer ajudar tanto assim, agora a gente quer milhões, bilhões de dólares. A gente nem é mais tão open assim. Isso, não é mais tão open. A Microsoft comprou 49% da OpenAI. 49%. Inclusive, a Microsoft lançou o Bing. Nesse dia que a gente tá gravando, tem o Bing já com essa função parecida com Bing GPT. Bing GPT, o Google também já anunciou lá o Bard, então a coisa tá avançando de maneira bastante rápida em relação ao... A gente vai ter que usar o Bing, 2023 é o ano do Bing no Brasil. Foi o que eu pensei isso, Cris, eu falei, cara, finalmente a gente vai usar o Bing, é isso mesmo. Finalmente? Vai servir pra alguma coisa o Bing. Tem Bing pra MacBook? Tem Bing. É a pergunta. É site, Tem Bing pra celular? É site, isso. Tem aplicativo. Mas, enfim, o Google também está investindo aí. O Google estava meio paradinho nessa questão de inteligência artificial, porque tiveram algumas polêmicas. Porque como teve polêmicas dos vieses dos robôs, eles chegaram a demitir uma galera que trabalhava com inteligência artificial lá no Google, mas com a ameaça, né, do ChatGPT, muita gente fala que o ChatGPT vai substituir o Google, eles resolveram correr lá. Essa hora, imagina um monte de programador madrugando, comendo pizza e tomando Monster. Não, eles chamaram os fundadores lá, o Sergey Brin voltou, saiu da... Isso, voltou os fundadores para trabalhar. Ô, louco. Ligou lá, ó, galera, volta aí que você vai trabalhar. A OpenAI tem uma vantagem que assim, pessoas, acadêmicos da inteligência artificial, pessoas do ramo, dizem que tanto o Google quanto a Meta tem inteligência, modelos de linguagem, de inteligência artificial, ela chama como quiser, mais evoluídos que o da OpenAI. Mas a OpenAI tem uma vantagem que as pessoas não odeiam ela que nem odeiam o Google e a Meta. Então eles não lançaram para o público as suas ferramentas, porque qualquer coisinha que eles lançavam, mas olha aqui, olha o viés, olha... Vai dar problema. E aí eles, eu só vou lançar quando tiver redondo. Embora tenha dinheiro do Almíscar, né? Do Elon, né? Do Musk, Elon Musk. Mas não tem ações na bolsa, né? Fica mais fácil de arriscar e colocar coisas no ar e ver no que dá. Eu não sei se a Meta realmente tem esses modelos tão maravilhosos, mas que o Google tem faz tempo. Tem, eles já tinham. O Google, por exemplo... o negócio do Google é não se expor mesmo. São os advogados falando, porque... Vai devagar, né? Mas agora eles vão ter que... Eles estão se vendo ameaçados. Enfim, antes da gente entrar nos meandros aqui de como que isso pode impactar não só a vida das pessoas, mas também o mercado aí, a indústria da tecnologia, né? Porque a gente consegue ver muita gente falando que a gente tem pela primeira vez um império do Google, né? Uma dominância do Google pela primeira vez, de fato, ameaçada. Tanto que é isso que o Cris falou, o Bing. Vamos ter que usar o Bing? Será que a partir de agora é isso? Queria saber de vocês como que foi esse primeiro contato aí com o ChatGPT, se vocês testaram, brincaram o suficiente e se já usaram para alguma função útil, a não ser ficar ali fazendo perguntas e tentando fazer o robozinho falar besteira. Cara, foi show. Pronto, podem responder. Agora já falei tudo que eu tinha para falar. O Cristiano tá usando de forma quase, como é que eu vou dizer... Enfim, não consegue largar o ChatGPT. Obsessiva. Obsessiva é a palavra. Enquanto meu filho dorme com um travesseirinho e o dedo na boca, o Cristiano dorme com o ChatGPT num sisteminha lá. Pra começar, eu vou contar uma historinha, né? Tipo, uma anedota. Uma historinha, só pra deixar a Ana desesperada. Eu vou contar uma historinha pra ela. A Ana e todos os ouvintes do podcast. Isso. Muitos muitos anos atrás, a gente pegou um amigo nosso em comum, do meio do Cris, o Bruno. Ele ficava fascinado, volta e meia ele aparecia com algum programinha. Mas isso aí, gente, era
89, 90, 91, aquelas coisas assim. Ele adorava aparecer enfim, com algum programinha que era... olha, essa inteligência artificial aqui é muito legal. E claro que eram todas uma porcaria, sempre eram horrorosas. E aí, basicamente, a gente ficava fazendo aquelas coisas. E sempre eram chats, né? Então você ficava fazendo perguntas e conversando. Aí a inteligência fazia uma pergunta de volta e você respondia e tal. E não tinha, né? O negócio não resistia. E tinha um que era o mais legal, que ele que evoluía relativamente rápido e tal. E você... Aí tinha ele... Eu lembro dele imprimindo. Falando assim, olha só, aqui eu falei pra ela que eu ia desligá-la e ela pediu para que eu não a desligasse. Ou seja, eu estava com medo de morrer. Enfim, grande parte da história era... você imputando, né, você projetando, né, no sistema uma inteligência que, na verdade, muitas vezes ele não tem, então, não sei o quê. Então, é interessante você pegar um brinquedo desses, né, que a gente pode falar mais sobre qual é a lógica de funcionamento e tal, não sei o quê. E acho que a primeira coisa que me deixou assim, cara, que negócio legal, foi o momento em que eu fiz uma pergunta, aí eu fiz outra, aí eu falei assim... Aí eu voltei a um assunto de 3 perguntas atrás e ele conseguiu lembrar, tinha consistência, ele trouxe de volta e ele falou... Entendeu? Não tá só repetindo coisas, né? Isso. Então tem várias características que é quando você dá, mais do que ser fora de série ou de ter uma série de características que realmente são impressionantes, mas assim, é porque tem alguns saltos que esse sistema deu que deram aquela sacudida. Você fala, caraca, peraí, não sabia que dá pra fazer isso. Entendeu? Então, esses momentos... O grande salto é justamente, tá no nome, é o chat, né? Chat GPT. O GPT já existia, tá na versão 3, há quem diga que já é 3,5, então assim, já tá rolando há muito tempo, a gente até conversou, até no programa lá da arte, a gente falou, geração de texto, já tá usado e inclusive já tem empresas usando isso. A grande sacada, a grande virada foi isso. Ele tem uma interface de chat, ele é muito mais amigável pra gente, e 2, isso que o Ale falou. Eu pedia pra ele fazer uma coisa... E eu falo, não, mas eu esqueci de mencionar que eu também preciso... Não, pois não, tá aqui, agora eu atualizei. Então, você realmente está conversando com aquela tecnologia. Isso faz uma diferença gigante. O salto, acho que faz muito tempo que eu tenho pela própria natureza, né, do que eu faço de trabalho, mas que eu tenho uma pira de fazer olhar para como as tecnologias de processamento de linguagem natural estavam desenvolvendo, sabe? E aí... Pra mim, assim, na verdade, eu conheci o chat num bar, né? Como eu falei. Era um dia... A gente marcou um encontro. Não, tô brincando. Um amigo meu tava no bar, um amigo meu me apresentou. É o Felipe Pacheco. Um beijo, Fê. E aí o Fê começou... Ele começou ali já me ensinar como é que eu fazia os prompts, tá ligado? E aí ele começou já a me mostrar como é que eu fazia os prompts e como é que eu corrigia o robô. A gente fez rapidão. Basicamente, o que a gente fez muito rápido no bar foi um planejamento... de conteúdo e depois um plano aterrissado de posts pra uma empresa fictícia que o Felipe bolou na hora ali de sorvetes. E era um bagulho, foi muito surpreendente, eu falo de qualidade de texto mesmo, de qualidade de entrega. E aí eu não tô falando, né, da qualidade do desenvolvimento de linguagem. A qualidade do desenvolvimento de linguagem tá colocada, né? O Chris falou disso, o Marão falou disso. Tem uma inteligência artificial que consegue funcionar numa lógica de conversa que é muito satisfatória. Mas aí, quando a gente fala da qualidade de entrega de material, é um negócio assustador, assim mesmo, porque o nível de qualidade da estruturação de um plano, por exemplo, até mesmo da entrega, eu diria que é tão bom quanto um profissional do segmento de produção de conteúdo júnior faria, assim. O que é super, assim, é muito transformador e também é bastante preocupante para como isso vai, né, romper o mercado como a gente conhece. E antes que eu vá direto pro alarmismo, eu não acho que as pessoas... Eu acho que os profissionais de conteúdo, ou de marketing digital, ou de plano de qualquer outra coisa, porque com a minha mãe eu sentei outro dia, quando eu fui mostrar pra ela, minha mãe trabalha com logística, tá? E previsão de demanda na área de química. E aí eu ensinei os prompts pra minha mãe e a gente pediu pro robô fazer um plano de... eu não sei nem explicar, porque a minha mãe explicou na hora, assim, era um plano logístico para entrega de um determinado produto químico em determinados períodos, volume tal, em portos de tal região, e, veio um plano, mano. Minha mãe falou, é isso. Isso aqui é consistente. Ela sabia as informações que ela tinha que imputar, eu meio que ensinei ela ali a pedir o prompt, e também no ano novo a gente ficou pedindo letras de música. Foi muito interessante.
E foi assim que morreram 450 pessoas numa explosão lá em não sei aonde semana passada. Lá no, Mas eu queria- Logística explodiu. a plataforma de Eu queria petróleo. falar disso pra vocês, porque essa questão da consistência, de parecer coeso, de parecer que faz sentido, às vezes pode enganar a gente, né? Eu realmente fiz alguns testes ali, como eu botei lá, pedi pra ele criar aqui a pauta do programa de hoje, faça perguntas pra mim, tudo parece muito claro, não tem nada de errado, apesar de que é bastante básico, né? É básico, mas é um básico. bastante básico. É um arroz com feijão bonitinho, né? Isso, arroz com feijão É um arroz com bonitinho. feijão bonitinho. Não tem mistura. A Exatamente. mistura não é. Ele não vai dar a mistura pra você. Não vai dar. Ainda. Mas o arroz com feijão é bonitinho. Isso, é bonitinho. Mas sabe que tem uma coisa muito importante nessa história? Olha que coisa legal. A gente tá usando interface desse tipo há algum tempo, porque a gente, em maior ou menor grau, já está testando isso nos celulares, né? Os celulares falam com a gente. Só que é uma interface, não é a interface ideal, né? Por quê? Porque a fala não é perfeita, a fala ainda tem problema de entonação. Ale, isso são as pessoas te emoção. ligando, não é o celular, tá? Isso são só quando você recebe uma ligação. Era isso. Golpe. Eu achava A tão falha é o natural. negócio da sua E operadora. Não. Não E tem fora as nada a ver. vezes que eles pedem dinheiro e, cara, já perdi uma grana nisso. Exato, Você- essa inteligência artificial aí, O ela. nosso robô pedindo dinheiro. Pix. Então, o que tem uma coisa muito legal e que não foi perfeitamente planejada nesse sentido de causar esse impacto, mas é que o ChatGPT, ele é muito bem casado com a interface dele. Se ele fosse falado, ele não ia ser tão legal, porque a magia de que a gente ia se perder naquela voz. Entre agora aqui, por favor. Assim, aquelas coisas meio... É muito mais legal do que já foi, mas ainda tem umas entonações, tem até a piada, né? Quer dizer, a narração do TikTok inteira é feita assim e tal, não sei o quê. Isso. Tem, você Então, percebe. assim, já é muito menos não natural, não chega a ser o bot, não chega a É ser tipo o um bot do sotaque, Bolsonaro. Isso. Sotaque robótico. Não chega. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então, o casamento entre essa ferramenta e ela ser de texto é crucial. Por quê? Porque ela é muito iterativa. Quer dizer, você fala alguma coisa, ele gera um texto longo que, se você não ia perceber o quanto ele é bem construído, se ele se perdesse nas brumas do tempo por ser áudio, né? Tipo, foi embora, né? Não, ele tá escrito na sua frente, você tem um controle sobre ele, você dá copy-paste, você volta nele, você corrige o prompt, né? Ele é um processo totalmente iterativo em que você vai refazendo, você vai aperfeiçoando o prompt, você vai mudando o que você vai dizer, você refaz a pergunta, você fala, peraí, você vai ajustando. Então, toda a mecânica do negócio torna também ele tão impressionante, porque a gente consegue perceber essas qualidades e não tem, assim, quando você olha, por exemplo, se eu chego num trabalho de escola, que é onde tá dando muita merda, né? Isso, e eu faço uma capa no DALL-E ou no Midjourney, né? A professora olha e fala assim, essa capa, gente, putz, né? Óbvio que essa capa aqui tirou da internet. Tem né? cara, né? Só Ainda porque tem essa cara. pessoa na capa tem 12 dedos numa mão? Você tá dizendo isso? Não, também. É isso. A professora Mas vai tudo bem, detectar? mas o texto, ele é mais fácil aos poucos, a gente vai pegando isso melhor. Mas o texto é mais fácil entendeu? É uma interface, ela é toda mais fácil de se misturar, de confundir, das pessoas não perceberem, e ela é muito natural. Isso, tem uma Então, galera assim, que botou é muito fácil enganar. Eu vi uma galera que botou os textos do ChatGPT em ferramentas que tentam descobrir se é plágio, né? Se foi copiado de algum lugar e a ferramenta não descobre, não sabe de onde veio. Né? Eu acho que, assim, a qualidade do texto, da construção do texto e o caráter de ser único, eu acho que é bem sem igual, assim. Acho que é isso que é muito surpreendente. Eu acho que uma coisa importante, pra quem nunca tomou contato com o ChatGPT, acho que é importante deixar claro, é uma ferramenta que é aberta, você pode entrar agora lá, você usou, você entra, você pode perguntar qualquer coisa. Quando a gente fala prompt, em o prompt é esse pedido... Em português. Em português, e o prompt é esse pedido que você faz. Tem um jeito de conversar com esse robô, que é um jeito que você consegue extrair mais informação, né, e consegue que ele te dê as respostas que você precisa. É um jeito muito parecido com o jeito que a gente se comunica, mas tem umas manhas. Então é por isso que chama prompt, porque é a coisa que você põe lá. Não, mas vamos lá. Eu usei
eu imagino que eu sou desse grupo aqui quem mais usou, porque eu usei tanto no Natal, comecei a usar no Natal, tava de férias no Rio, eu usei tanto que mais uma vez eu recebi a mensagem, você usou mais por hora do que você deveria. Eu descobri os limites. Qual o limite do humor e o limite do ChatGPT? Eu descobri os limites. Aliás, vou perguntar pro ChatGPT qual o limite do humor. Ele descobriu o limite do humor do ChatGPT. Qual é o seu limite, ChatGPT? Cara, eu usei pra tudo. O que eu mais uso hoje é pra programação. Então eu dou um briefing pra ele, falo, eu quero um plugin de WordPress que vai pegar meu post e vai mandar esse post por e-mail. Tá de brinquedo. E aí claro. ele fala, é isso aqui, pá. Hoje foi super legal que eu dei mais ou menos esse briefing pra ele, e ele falou assim, são os 5 passos. Aí ele primeiro descreveu os 5 passos. Eu falei, show, qual é o passo 1? Cria uma pasta, cria um arquivo com esse nome, sabe? Ele foi me dando cada passo. Mas eu já usei, assim, a gente foi pro Rio de carro, e a galera ficou brincando daqueles jogos de palavras e a dedanha e não sei o que no carro. Aí eu cheguei no Rio de noite e falei, ChatGPT, vamos jogar um jogo que é assim, as regras são essas. A palavra tem que começar com a mesma letra, não sei o que lá, eu vou digitar aqui a palavra e você vai dizer se eu acertei ou se eu não acertei, se eu perdi a rodada, se eu não perdi a rodada. Ele foi entendendo. A gente queria jogar imagem e ação, mas eu não tinha o imagem e ação. Falei, você vai sortear uma palavra e, sabe, aí no dia seguinte joguei RPG com ele. Falei, cria meu personagem, cria uma história, diz o que vai fazer. Aí eu inverti, eu falei, não, agora você é o jogador e eu sou o... Cara, eu pirei, fiz de tudo. E assim, é isso que todo mundo falou de que é impressionante, parece real, engana. Ele não é a coisa mais criativa do mundo, então eu falei assim, vamos escrever um livro de mistério, né, assassinato. Cara, é a coisa mais clichê do mundo, por quê? Porque ele, no fim das contas, ele aprendeu lendo todos os livros do mundo, vamos chamar assim, e ele imagina o autocompletar do teclado do seu celular, que eu boto assim, tem, aí o meu celular, isso é sério, não é piada, eu escrevo tem, ele já sugere na sequência, que acabar o jovem. Então, se ele sabe que toda vez que eu vou escrever sobre, a próxima palavra é isso. Só que o ChatGPT, o GPT em geral, ele é isso mega, ultra turbinado, a ponto dele conseguir fazer todas essas conexões. Mas o funcionamento básico ele estatisticamente procura qual é a próxima palavra. O que significa que, pelo menos nessa versão atual, ele não sabe nada. Então, tem casos de ele ficar com um humano debatendo que 35 era maior do que 49. Porque, sei lá, porque no modelo estatístico dele, ele chegou a essa conclusão. Outra coisa que eu sempre que ele fala que tem uma atualização, eu vou lá, eu testo e ele fracassa. Eu pergunto, quando é o domingo de carnaval de 2023? Ele erra, porque para você saber o domingo de carnaval, você tem que saber o calendário lunar, quando cai a Páscoa, quando é o equinócio. É uma continha. Sim. E ele erra. Você pode ensinar pra ele essas coisas. E aí, tipo, se você ensinar pra ele essas coisas e perguntar, ele vai saber. Isso, e aí, só que no próximo tipo, chat ele não lembra. O conceito de carnaval, o calendário... Exato, no próximo ele não vai lembrar. Isso que eu ia perguntar, no próximo ele não lembra, não é pra ele todo mundo. Ele não lembra, até pra não dar merda, até pra ninguém ficar ensinando o que não deve pra ele. Você pode ensinar o robô pra ser ditador, uma coisa né? que uma limitação que eu vi do ChatGPT é que ele tem um corte de data, né? Eu tava conversando com ele sobre cinema e tava falando do novo filme do Spielberg, por exemplo. Ele não sabe, porque o The Fabelmans, que saiu agora, né? Aí eu perguntando, como assim? Você não sabe? Não sei o que. Ele fala, eu tenho informações até dia tal de 2021. Então, se você perguntar qual é o novo filme do Spielberg... Teve um caso que rolou no nosso zap lá do B9. Alguém mandou um link sobre o Washington Post, sobre o jornal. E aí, falando mal do Washington Post, eu queria zoar o Jeff Bezos. Em vez de dizer, o Washington Post é do Jeff Bezos, eu fui tirar um print da pergunta quem é o dono do Washington Post. E o ChatGPT respondeu que era a Amazon. E aí, o senhor Alexandre, que está aqui no fórum, falou assim, mas engraçado, eu jurava que era o Jeff Bezos na pessoa física que tinha comprado. Aí eu fui lá no ChatGPT, eu entrei na Wikipedia, confirmei que, estava certo. Aí cheguei no ChatGPT, a Wikipedia diz que é o Jeff Bezos. Aí ele fala assim, me desculpe, realmente você tem razão, quem comprou foi o fundo blá 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 do Jeff Bezos. Aí eu falei, então peraí, agora... O que prova que ele não conhece o amor. Porque se ele conhecesse o amor, ele saberia que amar é nunca ter que dizer, me desculpe. Me desculpe. Pois bem. Essa é outra referência boomer, mas tudo bem. E aí eu falei assim, então vamos a fundo. Aí ele falou assim, não, o Jeff Bezos comprou o Washington Post da família X lá.
Aí eu falei assim, não, você errou. Ele não comprou. E nessa hora o ChatGPT tinha acertado, né? Mas eu desmenti ele. Eu falei, não, na verdade, o Jeff Bezos comprou da Disney. Eu inventei um fato na hora e falei pra ele. Ele falou, realmente me desculpe mais uma vez. E aí ele inventou, tipo assim, que a Disney, em 85, comprou da tal família que vendeu, sabe? Ele fez uma ligação louca. Aí eu dobrei a aposta. Eu virei e falei assim, na verdade, o dono não é o Jeff Bezos, é o Willy Wonka. Aí ele falou, não, pera lá. O Willy Wonka é um personagem fictício da história. Menos, né, amigão? Fábrica de chocolate e tal. Então, assim, ele não aceita tudo que a gente fala. Inclusive, acho que foi o UOL Sports fez. Ele tentou convencer o ChatGPT que o Palmeiras tem mundial e o ChatGPT não aceitou. Perfeito. Mas é isso. Então, assim, ele não tem os fatos. Ele sabe, ele chega muito, muito, muito perto, mas você não pode depender de que aquilo que ele fala lá é verdade. Assim, vou botar, sei lá, num relatório, num parecer jurídico. Se você quiser verdade, vai na Wikipedia, Isso, não confia nisso. Mas ele é impressionante, é poderoso, é meio isso que ele falou. Eu uso pra tudo, eu não tenho um dia que eu não use ele pra alguma coisa, pra testar ou pra coisa séria. E eu uso, é a grande analogia batida, porém verdadeira, assim. Eu uso como, sei lá, engenheiros usam calculadora, entendeu? Assim, régua de cálculo é muito... Cara, é assim, me dá a calculadora, eu vou resolver, eu vou tirar da frente essa tarefa chata e repetitiva. Uso para resumir texto. Resume esse texto. Tem plugins de Chrome, de Firefox, que ele pega... Você joga um link do YouTube de um vídeo de 1h30. Ele baixa a legenda do vídeo, resume para você. Fala, esse vídeo aqui tá falando sobre... E dá minutagem. Então, assim... Isso, é o famoso carregar o piano. Cara, você carrega esse piano para mim, carrega ele. Então, na programação é muito isso. Eu preciso olhar, eu preciso ver se tem bug, eu preciso pedir, não, reescreve isso, reescreve aquilo. Mas, cara, ele faz, sei lá, 50%, 80% do trabalho. Ele sobe a parede, eu só entro com os móveis e a decoração, sabe? Assim, é impressionante. Isso. Eu acho que isso é uma das coisas bem legais, assim. Porque é você entender todas as possibilidades que um sistema como esse pode te dar. Primeiro, isso a gente vai falar daqui a pouco com toda certeza, sim. Tem um futuro e tem as questões importantes que a gente tem que discutir sobre trabalho, sobre ética, sobre um monte de coisa. Vamos chegar lá, mas só pra gente... Mas tem uma coisa muito interessante aqui, e que a gente até a Ana já tocou nisso, que é assim, tem um efeito imediato ali, que é assim, aqueles trabalhos que a gente meio que jogava para uma outra pessoa menos experiente e que era até bom para ela meio que entrar e aprender, né, e tal, não sei o que, no grupo, tal, pelo menos era assim, mas não precisa ser assim, mas enfim, a gente vai ter que reinventar essa lógica. Esses trabalhos meio que caem facilmente na mão de um sistema como esse, porque você pede um resumo, você pede uma pesquisa sobre alguma coisa, aí quando às vezes vem uma pesquisa, acha alguma coisa estranha, fala assim, mas quais são as fontes que você usou, que você usa? Aí geralmente ele sugere livros, né? Ele geralmente não dá fonte, ele vai sugerir livros e coisas pra você usar. E parece que essas novas versões, tipo do Bing e do próprio Google, ele já vai corrigir isso que é uma falha do ChatGPT, que é citar as fontes, né? Da onde você tirou essas informações. Eu achei legal que o Bing, eu ainda não... O Bing foi liberado, como ele falou, hoje eu ainda não tenho acesso, mas ele tem uma amostra grátis lá. Eu achei legal que ele mostra com links, né? Então, assim, planeja o meu jantar. Ele, você de entrada pode ser uma salada de sei lá o quê, aí tem um link para um site de receitas. Isso. Sabe? Então, eu achei bem legal isso. Mas é porque também, em grande parte aí, assim, o ChatGPT, ele é feito para ser um sistema de conversação, né? Semântico, enfim, com um monte de coisas embutidas ali para construir um diálogo. Enfim, grande parte da graça é ele esconder que ele usou como base qualquer outra coisa. Seja uma grande base de dados gigantesca, ou se fosse, por exemplo... Porque assim, isso a gente estava até discutindo no outro dia, né? Poderia perfeitamente, a gente pode discutir o tempo, porque você vê que às vezes ele demora um pouquinho para fazer alguma coisa também, porque tá todo mundo ao mesmo tempo fazendo pedido para ele, ele passa várias horas por dia, inclusive, sem conseguir atender a todo mundo. Comigo, mas, né? Eu tô lá enchendo o saco dele. É porque o Cristiano tá usando a porra do negócio, não deixa ninguém usar. Então, ele poderia perfeitamente você fazer uma pergunta
E ele, na verdade, ter 450 linhas, né? Ter aquelas páginas do Google e ele ter lido. Não dá pra fazer isso nesse tempo por uma série de motivos, mas ele poderia perfeitamente estar te dando, na verdade, um texto que seria o resultado de uma busca que ele fez naquele momento, fez uma varredura, leu e te entregou alguma coisa. Que essencialmente seria um resumo. Ele poderia estar fazendo isso, mas eles optaram por, não, eu vou fechar uma base e vou te dar isso. Quando você entra agora nesse outro jogo que é Bing, Google, tentando usar a inteligência para te dar um resultado de uma maneira conversada, com um texto, com uma fala, e te dar os links, também tem uma coisa muito importante aqui, assim, cara, tem uma oportunidade comercial aqui, quer dizer, eu posso te dar isso, eu posso te fazer comprar uma coisa, eu posso te gerar a compra do livro, né? Sim. Então tem toda uma lógica que eles não vão perder essa oportunidade. É normal, faz todo sentido. Mas, de qualquer maneira, mostrar a bibliografia é fundamental e ainda por cima é uma oportunidade de negócio. É isso que eu quero dizer, entendeu? Tipo, então tem todo uma lógica. Tem um trabalho que, tipo... Um trabalho que o chat hoje, do jeito que ele tá colocado, ele pode fazer pra todo mundo, que é de você, tipo, pedir uma primeira versão de alguma coisa que você precisa pro chat. E você trabalhar em cima dessa primeira versão. Sim. Tipo, o lance você não pode pegar o que o chat GPT faz... Copia e cola e joga. E olhar pra aquilo e falar, tá tudo certo, copia e cola, vai... Porque, basicamente, você tá decretando a sua irrelevância como profissional, né? Se você fizer isso. Tipo... e você, se você, né, de fato, fizer o olhar profissional, ainda mais profissionais um pouco mais sênior, vão olhar pra aquilo e vão falar, cara, tá, isso aqui é um bom ponto de partida, né? Mas isso precisa de aprofundamento. A própria inteligência de usar o chat pra fazer esse aprofundamento de pesquisa e essa criação, eu já acho isso uma habilidade, tipo, do ponto de vista profissional, uma habilidade interessante pro profissional hoje que eu gostaria de contratar pra fazer conteúdo pra mim. Mas eu acho que tem um olhar de, precisa fazer um planejamento? Tipo, entende o prompt que você precisa dar pro chat, conversa com ele, tenta obter uma primeira versão de um planejamento dele, e aí aprofunda a partir daí. Tipo, isso é muito mão na roda. Assim, eu, aqui falando com vocês... Entrei de novo e eu percebi que teve várias apresentações que eu tive que fazer nas últimas 2 semanas que eu podia ter feito muito mais rápido se eu tivesse usado o chat. Muito mais rápido. Eu já tinha todas as informações pra imputar. Eu queria te perguntar isso, Ana. Você falou das perguntas, né? O Cris já tinha muito falado isso, tanto o Cris quanto o Olga, naquele Braincast que a gente falou sobre o Mid Journey, que o que importa é como você pergunta e como que você faz esses inputs, né? E eu tenho muito essa dúvida, né? Todas as vezes que eu testei e brinquei, eu sou sempre muito óbvio, né? Faço ali e aceito a primeira coisa que vem e tenho dificuldade de saber como que eu posso investigar mais e fazer com que ele traga mais informações. Você tem como dar um exemplo, assim, de... você falou de Fala aí. Eu vou dar um exemplo de uma parada que eu fiz agora, tá? Eu não aprofundei, mas a gente pode, tipo, juntos discutir como eu aprofundaria. E eu acho que o Chris tem muito mais input sobre isso, porque brincou muito mais. Mas assim, essa semana eu fiz download da minha cabeça para um documento, pra Quid, né, pra minha empresa, dos aprendizados que eu tive ao longo da vida de construção, gestão de comunidades ativas, né? Tipo, como as pessoas se comportam em comunidade, e o que a gente, como gestor de comunidade, precisa fazer para as pessoas participarem mais ou menos, né? Para um projeto que vai acontecer lá. Beleza. Aí eu fiz um exercício agora, no chat, de perguntar para ele. Eu poderia ter pedido assim, cria um plano para gerir, construir, ou gerir uma comunidade digital de sucesso e ativa. Eu poderia ter perguntado assim, pedido, né? Construa o plano. Eu perguntei pra ele como construir, tá? Tá. Falei, como eu construo uma comunidade online bem-sucedida e ativa? E aí ele fez um planinho. Ele falou assim, construir uma comunidade online bem-sucedida e ativa demanda uma combinação dos seguintes passos. Primeiro, defina o propósito e os valores da sua comunidade. Deixa claro para essa comunidade sobre o que ela é e qual que é o tipo de comportamento esperado. Encontre a sua audiência. Identifique as pessoas que têm mais probabilidade de estar interessadas na sua comunidade. Crie conteúdo que engaja. Estimule conversas e interações. Identifique e empodere membros que são líderes naturais na comunidade. Gerencie conflitos de maneira efetiva. Seja consistente e seja comprometido. E, por último, meça e analise o seu sucesso. Tipo, é um plano muito amplo, mas é um plano geral bastante sólido. Eu, profissional dessa área, consigo falar, cara, daqui dá pra partir. Mas assim, isso. Uma coisa que eu poderia fazer aqui é, por exemplo, pedir pra ele aprofundar o item 3. Que ele fala assim, criar conteúdo que engaja, oferecer conteúdo valoroso e relevante pra manter esses membros da comunidade voltando. Tipo, eu posso pedir pra ele aprofundar. Eu posso pedir pra ele
explicar pra mim quais são as características de um conteúdo considerado valoroso e relevante e que vai fazer as pessoas voltarem. E aí isso vai desdobrando, porque tipo, eu não posso só falar isso pra ele. Quer dizer, eu posso, mas aí isso não vai me dar um retorno tão bom. Talvez o ideal seria eu falar pra ele o tema dessa comunidade, né? O que eu espero das pessoas que estão participando dessa comunidade. Eu posso perguntar pra ele como é que eu faço pra conquistar mais membros pra essa comunidade. Aí eu posso falar pra ele que essa comunidade vai ser no Telegram. Eu posso falar pra ele que essa comunidade vai ser numa rede social. Tipo, então você vai aprofundando, você vai imputando mais informações. E você vai vendo o que vem. E você pode, inclusive, falar pra ele. Me pergunta aí, você precisa de mais informação? O que mais eu posso te dar de... Então, hoje em dia já tem gente desenvolvendo o que nós vamos chamar agora aqui de pré-prompt. Que assim, você é um bot de geração de texto. Quer ver? Ó, o cara me mandou isso essa semana. Você é um robô de geração de prompt. Você precisa pegar a informação sobre os objetivos do usuário, exemplos do que eu preciso falar, o contexto. Então você vai. Aí ele foi me perguntando, ele me fez umas 5 perguntas. Ele falou: pois não, então tá. Agora você vai pegar esse prompt, você vai abrir outra janela e você vai começar lá e aí vai, entendeu? Então assim, o legal de ser o chat, que é isso, ele é o que o Ale falou, é um vai e vem. Não, putz, esqueci de falar que era no Telegram. Que tal coisa. Exato. Tá bom. É o GPT Whisperer. Essa coisa de aprender a se comunicar. Isso, exato. Isso que vocês estão falando exige assim, uma isso. mudança de comportamento, que é o que eu sinto que eu ainda não tenho em relação a essa tecnologia. Você tá tímido, Merigo? Você tá com vergonha do Não, do, é que do parece, GPT? eu ainda pareço que tô pesquisando coisas no Google, sabe? Assim, aquele tem jeito uma de mudança de conversa. É o tipo de briefing, é um briefing, você tem que aprender a fazer o briefing. Basicamente é isso. Sim, E aí é um sim. tweet que um cara fez outro dia que foi assim: a galera tá preocupada, galera de comunicação, publicidade, design, tá com medo de perder emprego pro ChatGPT, ou os patrões estão felizes que não vão Como se a precisar galera mais... tivesse emprego ainda. É. Essa galera já perdeu emprego na década passada, aí tá preocupado ainda em perder pro ChatGPT, Os né? patrões estão animados que não vão mais precisar contratar design galera do web design para fazer as coisas. Relaxa, porque o ChatGPT não sabe o que é dar um tchum. Então, é isso. Você tem que... é o que a Ana falou. Você tem que saber brifar. É isso aqui. Não, não tá legal. Dar um tchum. Não tem dar um eu tchum. queria uma coisa um pouco mais... Mas... Tcharanã. Isso aí o ChatGPT também não lê. Sabe? Mas... E aí o ChatGPT não sabe o que é isso. Mas, gente, não é nem isso, assim. Porque, assim... Cara, assim, daqui a 10 versões, o ChatGPT aprende a fazer tunes. Isso que eu ia falar, isso, né? A gente... São outras... Acho que tem complexidades e outras Cara, discussões. Hoje a perspectiva que eu tenho é a seguinte, tipo... E essa dica aqui, eu teria gente nesse momento talvez pagando dinheiro por ela. Deveria cobrar por ela, Ou isso. não, porque eu poderia perguntar isso pro chat e ele talvez falasse isso, mas... Tipo, a minha perspectiva, né, como profissional que trabalha com comunicação e com marketing primeiro, eu vou entender como eu vou plugar essa tecnologia na minha operação para otimizar o que eu faço e dar escala porque eu faço de conteúdo e melhorar a qualidade. Isso, tipo, já tá colocado. Isso, o outro lugar como uma ferramenta. O outro lugar eu, como profissional de comunicação e do marketing, vou entender o melhor jeito de me comunicar com essa ferramenta e usá-la a meu favor para que o meu trabalho seja ainda melhor do que ele é. Tipo, eu vou entregar a mesma coisa que eu entrego hoje, só que mais rápido. Porque o racional já vai vir construído pronto do robô, que talvez eu demorasse mais para estruturar o racional básico, mesmo que ele já estivesse na minha cabeça. Então, claro, acelerar essas tarefas e me tornar uma profissional que aí sim vai ser mais competitiva. E, de novo, o ChatGPT não vai roubar seu emprego. Mas um profissional igual a você, que sabe usar o ChatGPT, aí ele vai roubar seu emprego. Isso aí. Ontem eu peguei o ChatGPT, tava na famosa... Tava travado nas ideias. Aí eu usei justamente esse gerador de prompt, o Prompt Whisperer, que o Ale falou, pra falar, não, beleza, me ajuda a ter ideia para isso aqui, pro cliente. E o ChatGPT me deu umas 5 ideias completamente bosta, óbvia. Né? Completamente, sério, obrigado, não precisava de você. Mas ele usou palavras, ele, sabe, tinha um negócio que, peraí, mas isso aqui que você tá falando... Não, peraí. Talvez. Sabe? E aí eu tive a ideia. Então, assim, as ideias que... Você diria, Cris, que é tipo você fazer um brainstorm com um colega, com
com um amigo seu, só que Isso você tá aí. sozinho com um robô. É um amigo É um amigo imaginário. É isso imaginário. Caramba. É a sala do pensamento. É o amigo imaginário na sala do pensamento da JWT. Cara, sabe o que eu já fiz algumas vezes? Eu peguei, por exemplo, um nome de um projeto que eu tinha. Porque eu adoro fazer Pegou uma maronada. nome óbvio. É, Não, ficou- nome óbvio. Please nome generate óbvio. maronadas from... Aí eu cheguei e falei assim, ó, me ajuda a pensar... Me ajuda a te ajudar. Me sugere aí mais 20 nomes alternativos para o projeto tal. Cara, pra dar é título. uma delícia, por quê? Que legal. Porque ele... Mas não é que ele não precisa me dar título. Sim, Grande mas parte ele. desse trabalho Lógico, é ficar. você ficar gerando um monte de coisa pra você meio que fazer uma associação nova. entendeu? Claro. Então, assim, Isso. de novo, a gente vai ter outros problemas mais na frente, porque isso é hoje. O hoje e daqui pra frente vamos ter Mas o outros amanhã a saltos quem que a gente pertence? vai tomar A quem É, pertence adeus. amanhã? amanhã, isso aí, pois é. Amanhã Deus pertence. Adeus. Não, é porque eu acho que a gente. Tem muita gente que ouve a gente e fica. Tem várias pessoas que ouvem a gente e ficam assim. Não, pois é, que legal. Tal. Eu não quero te deixar à vontade e calmo, não. Acho que Sim, você tem que sim. estar. Você ouvinte tem que estar preocupado. Vai usar, mano. mas, Vai usar. Abre a parada agora. vai usar. Vai usar agora. usar. Não importa a tua Tenta- área de atuação, não importa o que Isso. você faça. Entra no chat GPT, Esse é o pede meu pra ele ponto, falar entendeu? português. Tipo, vai lá, usa a parada, digita no Google mesmo, tipo, como é que eu escrevo o prompt? As dicas pra escrever os melhores prompts. Sai conversando. Sai conversando também, É. enfim. Esse é o meu principal ponto, assim. Não fica muito cheio de coisa. É mais fácil usar. Depois que você chegou na frente da linhazinha de pergunta, é mais fácil usar o chat GPT do que era usar o Google a vida inteira. O Google tem que ficar fazendo um monte de Tinha combinação. toda uma né? combinação. Cara, você faz a pergunta, aí você acha estranho, você faz outra, e você vai achando o teu jeito. E claro que, enfim, é legal que você estude um pouquinho o Cara, assunto. você falou um negócio mega importante, que o Google, ele meio... Tem coisas que eu falo assim, cara, eu não sei nem o que eu pergunto pro Google. E em programação, isso é bem específico. Acho que o momento que virou a chavinha, explodiu a cabeça de vez pra mim do chat GPT foi quando eu tava pedindo pra ele fazer um monte de scriptzinho, eu vou dar um link, aí você extrai o artigo, converte pra EPUB e manda pro meu Kindle, sabe? Uns cacarecozinhos desse. E teve um desse que eu falei, preciso de um programinha que faça isso. Aí ele me respondeu numa linguagem de programação que eu nunca programei na vida, que chama Python, que é uma das linguagens mais usadas do mundo, mas que eu nunca programei. Assim, cara, quer saber? Eu vou em frente, eu podia falar, não, esqueci, muda. Não, eu fui em frente, Sim, cara. sim. Eu não vou dizer que eu sei programar em Python hoje, mas eu só faço meus scriptzinhos agora em Python, porque eu vou com ele, eu fui entendendo como funciona. E aí tinha um negócio assim, sei lá, não vou lembrar o que era, mas tinha, sabe, um ponto de interrogação no meio do negócio lá. Aí eu colava o código e falava assim, ChatGPT, esse ponto de interrogação significa o quê? Aí, esse ponto de interrogação, modificador de não sei o que lá. Como é que eu vou pesquisar isso no Google? Eu não sei, porque eu não sei o nome, eu não tenho o vocabulário do negócio. E fala assim, cara... Mas eu posso te garantir que um dos momentos em que o pessoal do Google se cagou sangue de medo foi quando eles sacaram... Não, porque, cara, se você for olhar, a maior parte das pessoas chega naquela linha de comando do Google lá e faz uma pergunta, gente. Isso, pai do isso. Cid, E não vem salva. uma resposta direito, vem um negócio meio cagado. Faz uma pergunta. No momento que você faz uma pergunta, a máquina entende a sua pergunta e te responde direito e não fica todo enrolado, isso já é uma revolução. Então, assim, eu já estou... e tenho certeza que o Cristiano já está sendo. Imagina assim, eu já estou sentindo o seguinte, que eu, em alguns momentos, eu abro o Google, que eu estava muito acomodado há muitos anos usando, para mim é normal, tal. Eu abro o Google e falo assim, não vai... Não, sabe, tipo, eu sinto falta da simplicidade do ChatGPT. Não vai chegar lá. Aqui não dá. Não, vai dar. Eles vão incorporar o Bard agora nas próximas semanas. Eu acho que a gente vai começar a ver o Google Correndo responder de outra maneira, com toda certeza. Mas já é um negócio que está incomodando. Quem usar um pouco uma máquina como o ChatGPT, que você faz uma pergunta, conversa, responde, blá blá, e o resultado tá ali na sua frente, você consegue ler, voltar, subir, descer, visitar suas buscas anteriores, suas conversas fica anteriores. tudo ali, e tal, né? Uhum. Isso tudo, mas de uma maneira que você consegue acessar. Quer dizer, quem entra nesse momento e vai voltar para aquela linha de pergunta, para aquele campo de busca Do Google. burro do Google, Isso.
Vai não sim. é burro, não. Mas funciona daquela maneira. Não, assim, você começa a sentir a diferença. E eu acho muito interessante, sabe por quê? Porque a gente sempre dá o salto antes do salto acontecer de verdade, né? A gente tá falando em web semântica, ó. Tempão, não sei o que, tal. Vai ser assim, vai ser assado, não sei o que. Só quando você tem uma porra de um sistema desse capaz de fazer isso, você começa a ter você começa a conseguir se comunicar com o sistema de uma maneira realmente... Você tem a dimensão do negócio, natural. né? Aí o negócio começa a funcionar. Aí você dá o salto. É uma revolução fora de série, entendeu? Por isso que o ChatGPT é mais impressionante do que o DALL-E, do que para os seres humanos do mundo, para todo mundo, do que o DALL-E e do que o por isso que ganhou essa repercussão que... Sim, ele é o aplicativo com o crescimento mais rápido da história. Chegou a 1 milhão de usuários mais rápido em, sei lá, 2 semanas. Era mais rápido que Instagram, que TikTok, que qualquer coisa. Mas, assim, e não é nem um app na lojinha, né? É um site. Para mim, o grande desespero do Google é porque o Google tá numa rascada que ele mesmo se colocou. Que hoje, quem cria conteúdo online profissionalmente não tá escrevendo para nenhum de nós aqui, tá escrevendo pro Google. Então, no mesmo exemplo que eu dei, se eu entrar no Google agora e perguntar quando cai o Carnaval 2023, as primeiras 20 páginas de resposta, se eu clicar, vai ser mais ou menos assim. O Carnaval é uma das festas mais populares do Brasil, porque ele vai fazer 5 parágrafos para agradar o Google e lá no fim ele vai dizer, e aqui está o calendário completo de feriados no ano de 2023 no Brasil. Chatíssimo isso, Aí né? eu tenho que entrar lá e achar o Carnaval no meio, porque... Então, o ChatGPT, assim, mesmo que ele dê a informação errada, porque é isso, ele vai se aprimorar e ele vai saber quando é o Carnaval, ele vai se conectar com sistemas especializados, ele vai dar o jeito. Ele vira e fala, cara, é dia tal, entendeu? Ele responde, eu tô programando, deu um erro, número não encontrado, eu copio o erro, colo no ChatGPT, ele fala, esse seu erro é esse aqui. Quer dizer assim isso. que você vai consertar seu erro. Não tem, sabe? Não, vem aqui, as respostas mais votadas, sobe, desce, sei que lá. Qual é o problema disso tudo? O ChatGPT e o Google Bard e o que vier por aí, tá o famoso mamando nas tetas de quem criou o conteúdo. Porque, assim, o criador de conteúdo, ele queria dizer que o domingo de carnaval esse ano é dia 19 de fevereiro, fim, acabou o artigo. Para gerar os centavinhos lá, ele precisa escrever para o Google, etc. Tem número mínimo de caracteres, Isso. Né? Agora, nem essa informação ele vai receber mais, né? Nem esse acesso. 5 parágrafos para explicar o que é o carnaval, ele vai receber. Então, quem cria conteúdo para explicar as coisas e tal, começa a perder o incentivo de... a pessoa nem chega aqui, a pessoa nem se matricula no meu curso, nem entra na minha universidade, nem compra o meu livro. O ChatGPT vai lá, lê o livro, responde tudo. Então, assim, tem entre as milhares de coisas que vamos ver o que vem por aí, não dá para saber ainda, é quem vai ensinar o ChatGPT e como essas pessoas vão ser recompensadas, que é a mesma discussão que está acontecendo no mundo da arte, que é assim, legal, você usou a minha arte para treinar o seu algoritmo, eu não vou ganhar nada com isso, a Get Image está processando o Stable Diffusion, porque ele estava gerando imagem com marca d'água do Get Image. Então, assim, do Get Image, tem que resolver. Que é toda a discussão de direito autoral. Eu queria perguntar para Ana, porque ela falou bem esse lance de, você pode usar... para se aprimorar, né, para ser um ponto de partida, e eu queria perguntar se não é uma visão otimista do ser humano, Ana, de que as pessoas realmente vão utilizar como um ponto de partida e vou partir daí para melhorar e tal, ou se elas simplesmente vão se viciar do jeito mais fácil. Eu pergunto aqui, monta um plano para mim, eu dou copio e cola e vou, um trabalho meio vai tudo virar superficial. É que do jeito que ele faz o trabalho hoje, se você aprofundar, você consegue aprofundar a entrega, mas a entrega tem uma qualidade que é baixa. Tipo, ela é uma qualidade... É o lance que a gente falou. É um feijão com arroz honesto. Mas é o mínimo. Mas é o mínimo. Sim. Então, assim, depende... Se um profissional fizer um trabalho, que eu pedi um planejamento, for um profissional júnior, e ele copiar e colar o que o ChatGPT me mandou, se ele fez ali, estudou bem o prompt, ele aprofundou, ele não fizer nenhuma alteração, eu vou olhar aquilo e vou falar, em termos de entender como você tá pensando do jeito certo. Você organizou as informações do jeito certo. Mas a gente tá falando de criação, né? A gente tá falando de criativo, de solução criativa. Então, você pode, qualquer um pode fazer isso, mas você vai... de fato, você chegar numa entrega de uma qualidade, depende, que vai satisfazer. Mile. Eu acho que você ainda precisa fazer esse aprofundamento
Mas assim, isso não é longe de mim tirar o mérito do robozinho. Do meu jeito, tem gente que já usava a Wikipedia pra fazer trabalho de escola, sabe assim? Então, exatamente. Sim. Exatamente. E é isso que a Ana falou. Cabe a cada um se diferenciar, assim. Eu vou usar a Wikipedia velho. Bicho, eu uso o Wikipedia pra escrever roteiro do Boa Noite Internet. Mas eu falo, cara, como é que é? Em que ano que aconteceu isso? Beleza. Sim. Eu vou, entendeu? Aí você vai ler a referência, aí você vai buscar a outra referência que tá dentro da lista de referência de fonte da Wikipedia, aí você vai ver um vídeo, tipo, as pessoas vão copiar, é o que o Chris falou, as pessoas vão copiar e colar, mas aí o que elas vão entregar vai ser medíocre. O último episódio do Boa Noite Internet do ano, que eu tô falando sobre fama, teve uma hora que eu tava travado, eu falei, tá, e aí, foda-se, pra onde eu vou? Eu falei, ChatGPT, me indique autores que falam de fama. Aí, inclusive, ele indicou autores errados, tá? Ele indicou um cara que escreveu, um autor e um livro, só que foi outro cara que escreveu o livro. Aí eu fui atrás dos dois. Eu falei, não, peraí, agora você me lembrou isso aqui. Aí, que a gente já falou. Aí eu fiz as conexões, me aprofundei. Falei, claro, tava travado aqui. Andy Warhol, não tinha nem pensado em Andy Warhol. Vou lá. Então é isso. Eu podia ter, lá, escreva um roteiro de podcast sobre fama. Ia ser, enfim, aquilo lá, por melhor que ele fique. A graça, e aí vem conversa até filosofais e tal. A graça que a gente busca no trabalho artístico é a conexão, o inesperado, a inovação, a viradinha e tal. Agora, carregar o piano, sabe, escreva o e-mail agradecendo a reunião que o cara fez comigo. Bicho, ChatGPT, sim. Escreve esse e-mail. O negócio que eu achei animal, o Bing vai ter o Edge, né, junto com agora vai ter o ChatGPT no Edge e no Bing. E aí tem um criador de posts emocionados do LinkedIn, que também é uma empresa da Microsoft, é tudo Microsoft. Então você abre uma barrinha do lado do Edge e fala assim, escreve um post do LinkedIn de tom coloquial e emocionado sobre meu novo emprego. Ele escreve, você copia e cola, cara, assim, o ghostwriter, cara, mas né? Já era isso mesmo. Já era assessoria. Era um ser humano reunindo clichê. Agora isso, é uma máquina reunindo clichê. Peraí. A Ana falou, isso que o Ale falou é importante, junta com outra palavrinha que a Ana falou agora há pouco, que é, pra mim, a verdadeira virada, que é escala. É escala. Eu gero em segundos, aí depende se tá lotado, se não tá, mas assim, eu gero em segundos um plano de conteúdo, um plano de logística, um post. É ótimo. Não, mas aí você pega e trabalha em cima daquilo pra deixar ele melhor. Mas a lógica, a estrutura, gera em segundos. Isso. Mas eu consigo... Outra coisa que o Ale falou no meio. E aí foi um exemplo que eu dei. Eu fiz uma newsletter inteira sobre... Porque o BuzzFeed anunciou que vai usar ferramentas da OpenAI para gerar conteúdo e as ações subiram 3 vezes. Disparado. E aí eu fiz uma viagem. Tá bom, o que eu faria se eu estivesse lá? Eu já fui head de conteúdo do BuzzFeed. O que eu faria se eu ainda estivesse lá? E é criticar. E uma das coisas é assim, eu vou pedir pro ChatGPT me dar ideias de listas para fazer. Aí eu vou, isso que a gente falou, essa lista não faz sentido, vou dar uma melhora, vou fazer isso aqui. Beleza, eu vou fazer lista. Aí eu fiz lá uma lista. 50 lugares para visitar antes de morrer. Aí eu peço para ele fazer a lista para mim. Torre Eiffel, Grande Muralha da China, não sei o que. Aí eu vou lá e escrevo os tantos itens. Aí eu publiquei o post. E o post fez sucesso. Aí eu viro pro ChatGPT e falo assim, ChatGPT, esse post aqui fez sucesso. 50 lugares para visitar antes de morrer. Me dá 20 ideias de posts parecidos com esse. Pois não, 30 pratos para comer, 20 livros para não sei o que lá. Então ele começa a desdobrar coisa que eu demoraria muito tempo e que nenhum redator meu ia gostar de fazer. Pô, que saco, já tô eu aqui. Isso, e assim, aí também repetindo. a piada que o Ale fez, vai perder o emprego, já perdeu o emprego. Assim, cara, minha equipe, quando eu tava lá, 2019, 2020, tinha 2 redatores, entendeu? Não é assim, mandei uma redação, eu mandei antes do ChatGPT, porque a conta não fecha, porque é o centavinho da internet, é o patrocínio, enfim, já é uma conta que não fecha. Compensa. Então, nessa hora da escala, a brincadeira que eu faço assim, eu preciso escolher qual texto, a expressão que a Bia adora, o copyzinho, eu preciso do copyzinho para minha propaganda aqui do meu anúncio no Instagram. Cara, eu vou mandar o GPT-3, o ChatGPT, escrever todos os copyzinhos do mundo, eu vou subir todos os copyzinhos, sabe? Eu vou gerar literalmente 1000 copies, eu vou subir os 1000 copies para a ferramenta de anúncio do Facebook, da Meta, e ver qual funciona. E o algoritmo vai decidir qual que funciona melhor, e aí eu vou retroalimentar a minha ferramenta de inteligência artificial, que vai entender que as pessoas clicam. Gente, é um teste, você pode fazer literalmente, aliás,
O próprio sistema do Washington Post já tinha, do jornal Washington Post, o site do jornal, que já é usado em vários outros veículos, jornais do mundo e tal. Esse sistema, por exemplo, ele já tinha uma série de ferramentas, por exemplo, de testagem, em que você já fazia, tipo, 3 ou 4 chamadas. Sim. E aí ele ia testando, vendo qual chamada funciona melhor. Agora, imagina que você não precisa nem mais escrever as 3 ou 4 chamadas, amigo. Você, basicamente, fecha um texto e tal. Esse é o primeiro nível. E manda ele gerar título. Aí ele gera 30, 40, 50 títulos, vai testando e vendo rapidamente qual que funciona melhor. Mas pior ainda, né? Porque uma coisa que eu lembro, assim, tipo, estamos em 22, 23, eu lembro de 2000 e... Bom, não precisa dizer nada. 2016 foi a Olimpíada aqui, né? Aqui no Rio. Foi quando o Washington Post e o New York Times começaram a usar intensivamente sistemas de inteligência artificial para cobrir as Olimpíadas e usar menos jornalistas e tal. Na época, tinha que fazer um monte de... era uma coisa que não era para todo mundo, mega né? chata, porque era um monte de gabaritos e tal, não sei o quê. Você não precisa mais desses gabaritos. Entendeu o que eu tô falando? Você não precisa mais dos gabaritos. Tá fácil. Agora ele consegue pegar e dar os resultados e fazer um texto, não sei o quê. Então, assim, você vai fazer o texto, aí você vai jogar o texto, você vai reiterar o texto, você vai atualizar o texto, então assim, a gente vai ver muitas coisas sendo feitas que vão dar escala, mas o meu ponto para vocês, acho que é o próximo nível dessa nossa discussão a gente vai fazer texto para quem? Porque aí a gente vai fazer texto para um outro sistema de inteligência artificial ler para eles se entreter, não, sacanagem. Assim, a gente tem uma questão realmente, assim, engraçado, né? Porque todo mundo, os trabalhadores intelectuais passaram um século meio que zombando, né? Esse cara aí nem faz nada, não aprende nada, tá? Nossa, o doutor foi lá e tomou o lugar dele. Você tem um filtro na sua voz que é um filtro de voz de pato, natural, como que é isso? É, isso aí. Que interessante, Ale. Muito bom. Mas então, durante décadas, né, o trabalhador intelectual, né, ele ficou zombando da galera. Olha lá, o cara no campo. Olha aqui, minha máquina tira tudo e colhe, não sei o que, ela e corta e semeia. E agora o intelectual tá passando pelo mesmo... Exatamente. Isso que eu queria... Porque assim, a gente já fez bastante isso aqui no Braincast, e era sempre pra mim o jeito como a gente discutia essas coisas, né? Essa visão de futuro e da mudança da inteligência artificial, que era sempre tinha um ponto que mas tal coisa nunca vai ser substituída, isso aqui vai ajudar ali, vai ajudar não sei o que, vai melhorar seu trabalho, mas isso nunca vai mudar, isso nunca... E eu consumi um monte de coisa sobre o ChatGPT nos últimos dias, li texto, ouvi outros podcasts, não, mas e sempre tem alguém que chega, mas isso nunca vai ser substituído, o calor humano, o abraço humano, o espírito humano jamais será substituído. E eu sempre usava isso, gente, sempre vai sobrar uma pontinha de ser humano, então a gente é importante. Agora eu já não tenho mais essa certeza e tem me irritado. Quando eu escuto alguém falar tal coisa nunca vai ser substituída, então, me irrita. Mas a minha pira é que não importa, essa sua pergunta é muito legal, mas ela não importa, tipo assim, Nossa. É verdade que um livro escrito à mão por um monge copista é mais bonito, é mais tudo mas não do que importa, um livro feito na imprensa. Mas o monge demora 5 anos pra fazer um livro, a imprensa faz em 30 minutos, entendeu? É isso. Mesmo. Então, assim, não isso importa. Que vai ser substituído. E é pior, a qualidade é pior, não é assim, um dia vai ficar igual, um dia o ChatGPT... Não vai, até hoje a imprensa não fica igual, imita a fonte que imita a letra humana, tal. Ai, Cris, eu já não sei mais, porque assim, essas aplicações que vocês estão falando, né, vamos pegar aqui o nosso caso aqui do Braincast, né, a gente evolui, tem um negócio que faz o texto, tem um negócio que imita a nossa voz, tem um negócio que grava, que gera um programa, vai chegar o momento, não sei qual que vai ser a qualidade disso, mas daqui a uns anos que eu vou falar, gere um episódio do Braincast de 1h30, falando sobre as consequências da inteligência artificial na sociedade e publique isso na plataforma e distribua nas redes. Vai chegar um momento que isso vai acontecer, eu defino lá, participantes, Cris, Ale, Ana... Você não define participante, você manda ele simular todo mundo. Todo mundo. Depois você quebra e fala assim, agora eu quero só com esses aqui. Isso, as melhores partes... Quais foram os que geraram isso? As melhores partes de cada um. Isso vai acontecer, cara, não tem mais... Eu que sempre falava assim, e pra mim mesmo, né?
E a gente nunca vai ser substituído, nós somos muito legais, então não importa. A gente sempre vai ser necessário para trazer para nossa audiência a discussão que tem que ser trazida. O robô não vai substituir. Agora já acabou, já me descaralhou a cabeça. Sim, eu acho que isso não vai acontecer. Vamos lá. Humanos gostam de humanos, tá? Então até a história que foi contada antes da gente começar a pauta, da comunidade, dos amigos que fizemos pelo caminho e tal. Então assim, eu acho que as pessoas vão continuar ouvindo o Braincast, não é porque existe essa tecnologia que aperta um botão e sai o Braincast perfeito, sintético, de laboratório. Ô, Cris, ainda não saiu perfeito, mas uma hora, como você vai conseguir distinguir? Mas isso, seu Cristiano, isso a galera não sabe que, na verdade, dos 437 mil usuários da Braincasteria, 436 mil são robôs, fingindo que são usuários não, mas da Braincasteria. É o Braincast do futuro lá, é carne que não é carne, assim. Não é isso que me preocupa, não é isso que prende minha atenção. O que prende a minha atenção, que me preocupa, é o contrário, assim. Eu vou abrir o YouTube e vão ter, sabe, 1 milhão de vídeos políticos falando mal do Lula de 50 jeitos diferentes. Isso. Assim, ó, tem um fenômeno que, assim, alguém mandou um link, acho que era o ministro da Saúde, tweetou falando que calendário de vacinação aqui não tem negacionismo, não sei o que lá. E aí, vários comentários, os comentários mais coisados, interagidos, que viam embaixo, mais eram coisados. de pessoas falando mal de vacina, trucando, indo contra. Aí você abria aquele comentário, tinha alguém desmentindo e corrigindo aquela pessoa. Mas e daí? A impressão já foi criada de que, nossa, tem muita gente discordando do ministro, deve ter alguma coisa. Então, assim, criar-se uma ilusão. E aí eu tô falando de político, mas pode ser a ilusão de que vitamina D cura a queda de cabelo, sabe? Que criptomoedas, do que eu quiser, entendeu? Então eu vou ter uma quantidade de conteúdo lixo no sentido de feito, vai né, ter. De plástico e papelão. Eu vi um vídeo essa semana mesmo de um cara que tava ensinando a você gerar histórias infantis em vídeo, combinando o ChatGPT com Midjourney, e ele fez, assim, era uma porcaria, era uma bosta, mas assim, é isso que o Chris falou, você gera um monte de comida, conteúdo fast food, né, e até que ponto de isso... conteúdo. Salsichão de conteúdo. Gente, é isso aí. Se você colocar um número infinito de macacos mesmo. digitando um número infinito de máquinas de escrever, vai sair um Shakespeare. Você vai escrever todas as grandes histórias, os grandes livros da história da humanidade. Verdade. E eu falei do salsichão de zoeira, mas assim, o salsichão matou o Dom, matou o gourmet, sabe, matou o Ribs, o abacate na casqueta. Não matou o abacate na casqueta, mas vende biscoitinho aqui, industrializado, cheio de sódio, assim, é muito barato, quem não tem dinheiro come, quem tá na rua, entendeu? É isso que vai acontecer. Mas a gente entra no mesmo problema, Cris, que é conseguir identificar, distinguir o que é uma coisa artificial, que vai te fazer mal, e uma coisa que realmente é boa, e você tem que aprender a ler rótulo, que é isso, assim, eu usei esse exemplo do Braincast, que imaginando um futuro não muito longe, quando eu vou escutar um Braincast real, e quando eu vou escutar um Braincast feito pelo robô, e vou conseguir identificar, que é a mesma coisa das fake news, dos deepfakes, né? Ainda a gente consegue identificar facilmente o que foi gerado ou não, mas vai chegar um ponto que vai evoluir tanto. Facilmente. Será que é o Lula falando isso? Você assistiu o vídeo do Lula e do Bolsonaro brigando na Vila do Chave? Eu vi. Cara, é muito bom. Eu não acho que é tão fácil assim, gente. Eu não acho. Bom aquilo ali. Quem não viu esse vídeo, procura esse vídeo. Procura esse vídeo, mas eu tô falando do áudio, tá? Porque eles têm o deepfake das falas de todos os personagens. Do Lula, do Bolsonaro, do Seu Madruga e do Professor Girafales. E assim, você vê inconsistências, tem coisas esquisitas na fala. Tem mas coisas até esquisitas. Aí, pra uma pessoa comum falar, isso foi criado... Isso não fala isso. Ela presume que tem um ruído da gravação. Isso. Ela presume outra coisa. Ela não vai falar isso foi inventado. Eu não acho. A maior parte das pessoas não percebe que essas inconsistências. Eu acho. É engraçado, né? Cada um vai numa direção, né? Eu acho que a gente tem preocupações. Em todos os ângulos eu fico preocupado quando vejo essas máquinas com escala infinita, né? E eu acho que isso aconteceu com rede social, eu acho que isso acontece agora com a criação de conteúdo em escala quase ilimitada, que a gente não tem ainda, mas vai ter em breve, né?
com a criação de conteúdo feito por quem para quem, porque a gente começa a entrar nesse ciclo de que a gente tá criando, de que a gente não cria mais, porque também assim, gente, não se iludam, tá? A gente fica falando da criação artística, não sei o quê, em qualquer ano da sua vida, né? Se você olhar para a indústria do cinema, a indústria, tudo. Você tem 1 milhão de livros e uma fração ínfima desses livros realmente é um trabalho artístico. A maior parte é lixo. Sim, lixo. sim, Como é que é? Aquele papo meio como é que é? Iconoclasta de 99%. Outro filtro, Ana. 99% de tudo que é feito é lixo. Já né? é livro Aquela de merda, aeroporto, né? Literatura de aeroporto. Então assim, tipo, a maior parte das coisas que se faz na indústria cultural, não é por acaso que é indústria, é lixo. É descartável. É lixo de algum tipo. Ou é medíocre, ou é descartável. E os outros 1% pagam mal, e aí só 1% do 1% que ganha bem, olha lá. Mas então, assim, quando eu digo assim, eu acho. É claro que a gente tem as preocupações do momento, né? Tipo, essas ferramentas vão ser. Como é que transformadas em armas, né? De alguma maneira, a gente vai ter porrada de tudo quanto é lado. Aí, alguém vai... Aí, o que eu acho mais bizarro não é isso. Eu acho mais bizarro aí eu vou criar um robô, um monte de robôs que entram lá no canal do YouTube e fazem um monte de afirmação bizarra. Aí eu vou criar um robô que entra no mesmo canal do YouTube e contra-ataca a informação bizarra comentada pela informação bizarra. E o pau vai comer entre robô, que nem a gente faz transação entre robô, que nem a gente faz anúncio gerenciado por robô, com leilão gerenciado por robô. Aí a gente fala assim, não, mas a gente vai fazer o seguinte, o vídeo também, o vídeo não é de verdade, o vídeo ele é um vídeo renderizado, né, com pessoas que não existem e que a gente vai criar, e ele diz uma mensagem que a gente vai criar, e a gente vai criar 16 milhões desse e vamos testar, entendeu? Eu acho muito mais louco. Porque, assim, são escalas que fica até difícil falar assim, cara, onde vai dar? A gente pode gastar mais umas 4 horas, a gente não vai gastar hoje. Mas meu ponto pra vocês esse futuro é um futuro, eu não tô dizendo nem que ele é ruim ou bom, ele é imprevisível. Para onde essa merda vai parar, é difícil de controlar, não há como controlar, a gente não sabe, a gente pode falar assim, não, vai ser ruim, vai destruir emprego, as pessoas, o desenhista que tá começando agora, meu filho, minhas sobrinhas, os filhos do Merigo e tal, as cachorrinhas lá, a gatinha da Ana, onde eles vão trabalhar, como é que vai ser, não sei o que lá. Eu acho que essas discussões são difíceis de responder. E o mais louco é que, assim, porque não tem limite para essas ferramentas. Elas realmente... Elas não têm por que parar de evoluir e de fazer mais coisa do que elas faziam antes e fazer melhor ao ponto de que a gente não consegue mais diferenciar. Que é o grande... né, o teste de Turing, a ideia de que você não vai conseguir mais saber onde é máquina, onde não é, tal. Não é só isso mais, né? É uma coisa assim, tipo... A única maneira de limitar... tá na gente, tipo assim, tá em nós. Peraí, eu quero usar isso? Eu não quero usar isso? Então, assim, a gente inventou arma nuclear. Olha, tô chegando lá longe, né? A gente inventou arma nuclear. A gente teve que inventar regra pra ter uma arma nuclear, senão o mundo já teria acabado 40 anos atrás. Em algum momento a gente fala assim, para de fazer foguete, míssil e caralho a 4, isso explode o mundo, acaba o mundo. Perfeito caminho. Que é assim, mas é que é isso, a discussão pra gente gerar regras pra isso ainda vai... Só vem depois que muito dano é feito. E vai gerar muita treta, grave, né? Até a gente conseguir gerar as regras, regulamentar. Tem tanta coisa que a gente não conseguiu até hoje chegar num consenso, né? Imagina isso. Antes da gente ir por qual é a boa, que já estamos no avançado da hora, tem algum ponto aqui que vocês gostariam de mencionar? Considerações finais, candidatos, sobre esse tema. Eu só quero dizer o seguinte, em 2008, 2009, a gente falava assim, pô, esse negócio de rede social, onde vai dar esse negócio? Hein? Pô, não, imagina. Gente ser ludista, falar que rede social vai causar bolha e ninguém vai saber mais o que tá acontecendo no mundo, isso é de ser ridículo. E aconteceu, deu errado. Isso, deu muito errado. Então assim, eu fui, enfim, eu não era totalmente otimista, mas eu era um cético, eu era um cético não alarmista, tá? Eu não vou ser mais essa pessoa, é por isso que eu tô ficando velho. Então, assim, tipo, sim.
eu olho as coisas com muita cautela hoje em dia, entendeu? Tipo assim, putz, é legal, eu tô interessadíssimo. Sempre que eu encontro a equipe que eu trabalhei junto no Link, quando eu trabalhava no Link do Estadão, que era o caderno que cobria cultura digital, a gente fala como a gente vivia isso foi a partir de 2007 eu trabalhei no Link, né? Até 2011. Era uma época linda, de um otimismo vibrante com relação às perspectivas de futuro de tecnologia. Vocês estavam lá, A gente né? era deslumbrado, A gente deslumbrado com o futuro, né? Inclusive, foi mais ou menos como eu conheci vocês, né? Ocupando esse espaço, fazendo cobertura de tecnologia naquela época. Mas a gente era deslumbrado e as perspectivas eram mega positivas. Tinha o lugar da galera da comunidade do software livre, do ativismo digital, de como isso ia ser uma democratização do acesso à informação sem precedente, da inclusão digital. Se vocês lembram, era lindo. Isso. Só vamos fazer bom uso. Isso era ingênuo, irresponsável. E nada... Fazia parte da idade, da juventude, né? Mais Não, ou e menos, os né? heróis morreram de overdose, né? Que partir do princípio que as pessoas são boas e bem intencionadas e tal, e eu acho que se tem uma coisa que a gente aprendeu nesses anos é isso. Que não é. Mas assim, primeiro isso que o Ale falou, que vocês falaram aí de armas nucleares, o nosso santo padroeiro, o Yuval Harari, que entrou na minha vida graças a Ana Freitas, inclusive, ele fala uma coisa muito potente, que é o seguinte: a inteligência artificial é a primeira tecnologia humana que tira poder do ser humano. Até a bomba atômica, que mata milhões, é uma coisa horrível e tal, preciso um humano para apertar o botão, ou para dar ordem de apertar o botão. Há uma decisão humana sendo tomada. E tanto que tem vários, né, episódios da história do cara receber a ordem de apertar o botão, ele falou que não, e realmente o palpite dele estava certo, era falso o alarme e tal. Porque o problema da inteligência artificial é que ela é uma caixa preta. Nem eu, nem o CEO da OpenAI, nem ninguém sabe o que está acontecendo quando eu jogo um prompt no ChatGPT. É meio como a mente humana, ó. Conexões são feitas, né? Caminhos são escolhidos estatisticamente, feedback positivo, feedback negativo. Ô, Cris, eu sou muito velho, porque eu penso, tipo, eu tô escrevendo, tem alguém olhando o que eu tô fazendo, sabe? Tem alguém acompanhando. Apitou lá na salinha lá da OpenAI que eu tô fazendo essa busca. Então, Continua assim, a gente supõe, a gente tem uma ideia, assim, existe um projeto, existe um código-fonte, mas assim, na hora que eu faço um algoritmo de análise, eu vou aceitar ou não o pedido de aluguel dessa pessoa aqui para alugar esse apartamento, eu não sei o critério que foi feito. O que eu analisei é assim, ó, eu treinei essa base, eu dei 1000 formulários, 500 ela deveria aceitar, 500 ela não deveria aceitar, e ela acertou os 500 de cada um. Beleza, dali em diante eu vou torcer para ela ter aprendido. Então esse é o problema em geral da inteligência artificial como um todo, na hora que a gente coloca ela para tomar decisões. O ChatGPT que a gente está falando e que a Ana defendeu bem, esse cara, eu vou ler, eu vou ter um senso crítico, eu vou melhorar, tal, até aí tá tudo bem. Mas é preciso ter toda uma discussão técnica. Semana que vem aqui no Braincast, que é isso? São os viés, os preconceitos, né? Ele assume coisa, e aí o que você tem hoje em todas essas plataformas é que elas são mega cautelosas, elas falam, então eu tava no Midjourney, eu jogo um joguinho, já dei, qual é a boa aqui, um joguinho de zumbi, que é pixel art, eu gosto de pegar a descrição dos monstros e jogar no Midjourney para ele fazer uma imagem. Eu tive minha conta suspensa esse fim de semana, que eu usei palavra cadáver, sabe? Caramba. Flash, não sei o que. Essas palavras são proibidas, então ele me botou de castigo lá, 5 minutos de castigo. Então, tem toda uma discussão ética de como essas inteligências são treinadas e tal. Mas dito tudo isso, considerações finais, ano passado eu levei uma chamada de Juliana Valauer de que eu tinha virado um dinossauro da internet, que nada mais me animava, tava todo mundo animado com a Web3, com a cripto-revolução, e ela me zoou, e eu não tava animado, não tô animado até hoje. Ela me zoou que o Clubhouse, quando apareceu, eu não corri atrás pra entrar. A gente ficou zoando. Ela falou assim, aí eu, Ju, mas que é um saco aí, o Clubhouse não deu em nada. Mas e daí que não deu em nada? Você era o cara que entrava e que fazia, era o primeiro a entrar. Sim. E aí eu fiz um exercício de autocrítica e falei, caramba, ela tem razão. Levou pra terapia, né? Eu envelheci, e não sei se motivado por isso que a Ju falou, ou simplesmente pela própria tecnologia, eu estou surtado
encantado com as possibilidades da inteligência artificial. É isso aí. Eu tô, aí já até qual é a boa, Coronel Pachecada, eu tô há 6 semanas já na minha newsletter Só do Boa Noite falando Internet, disso. falando dessas possibilidades e contando o que eu fiz e falando essa história do BuzzFeed, e aí falei de contracultura e inteligência artificial, que se já estamos vivendo num mundo sem contracultura, com a inteligência artificial vai acabar mais ainda a contracultura ou não. Então assim, tô piradaço, acho que é a maior revolução da tecnologia e, portanto, a sociedade desde o iPhone, né, desde do mobile, e vai ser incrível, mas é isso também que vocês falaram, assim, vai dar muita merda, espero que a gente agora esteja um pouquinho melhor preparado para encarar isso aí. Então é isso. Olha só, como ouvinte do Braincast, você provavelmente já percebeu, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Seja através de conteúdos originais em podcast ou em projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas dentro dessas rodas de conversa. Sempre buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? Em associação com o Overloader, a gente contou a história recente do Brasil a partir dos games. Foram 12 episódios em que o Rick Sampaio narrou a chegada dos computadores e os seus jogos eletrônicos nos lares dos brasileiros a partir dos anos 80, dando início naquilo que a gente conhece como a economia criativa digital de hoje. Sente aí um gostinho. Que o Brasil é um dos países que mais consome tecnologia, games, internet em todo o mundo, você já deve saber. Só que, como toda história, isso teve um começo. Um dia me liga lá o chefe do Denatran dizendo que eu estava incitando ao crime por causa desse jogo. Foi todo mundo pra delegacia, fechou stand, escambau. Primeiro contato. A história que nunca foi contada sobre os computadores e videogames no Brasil. Um podcast documental produzido por B9 e Overloader. Então é isso, para maratonar essa temporada e saber mais sobre o Primeiro Contato, acesse o site primeirocontato.b9.com.br ou procure por Primeiro Contato na sua plataforma de áudio digital preferida, tá? E para conhecer tudo que o B9 pode fazer pela sua marca, acesse o site b9.company. Se preferir, manda um e-mail para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia, tá? Conte com o B9 para transformar a sua marca em conteúdo e em conversas que saem do raso. Vamos pro Qual é a Boa? Qual é a boa? Qual é a boa? ChatGPT, qual é a sua dica? Exatamente. Eu posso começar rapidinho, porque eu tenho que sair? Vai lá, manda ver. Meu Qual é a Boa? É uma série, gente. É uma série que eu vi que vocês têm que ficar de olho agora, porque deve aparecer aqui no Brasil, muito provavelmente deve aparecer no Star Plus. Mas não lançou ainda. E que eu achei, como é que é, com as artes das VPNs, eu assisti, achei incrível e eu tô aqui, olha, pirado, que é Poker Face. Não é a música da... Pois é. Não é não é a música da Lady Gaga, nem nada. É o seguinte, é uma série, tá? Também não é um filme que saiu ruim ano passado e tal. É uma série, tá? Adivinha de quem? Do Rian Johnson. Se você assistiu como é que é? Glass Onion, que tava no Netflix e tal, do Rian Johnson e tal. No início, o Benoit, o nosso detetive principal lá, o protagonista do filme, ele tá conversando com outras pessoas por Zoom, com a mulher do Murder, She Wrote, tá conversando com atores de personagens icônicos que eram detetives. E é uma piada ali. Um deles é a Natasha Lyonne, que é a personagem dessa série Poker Face. Ele já tava meio que fazendo um merchan da série dele ali. Poker Face é o seguinte, é uma personagem que é a Natasha Lyonne, que é do Boneca Russa, série legal que passou no Netflix e tal, teve 2 temporadas e tal. A Natasha Lyonne ressurge agora e ela é o seguinte, ela é uma mulher, a Charlie, que tem um superpoder, digamos assim. Ela fala que não é místico, não é nada assim, ela simplesmente sempre sabe se você tá mentindo. É só isso. Se você mentir na frente dela, ela sabe que é mentira e acabou.
A primeira maneira que ela usa essa habilidade é pra jogar pôquer. E aí dá merda. E ela acaba num cassino lá em Las Vegas, ferrada e tal, não sei o quê. E vai acontecer uma série de coisas na série que vai colocar ela na estrada. E essencialmente a série, que tem 10 episódios, vira um caso da semana, em que ela chega num lugar, acontece um crime, você vê o crime primeiro, tipo Columbo, uma série antiga que você só vai encontrar por aí também nos streamings da vida. Então, assim, o caso começa assim, você vê um crime no início do episódio ser cometido, e aí depois ela entra na história e ela vai meio que uma detetive amadora, né? Ela vai desvendar o crime, só que usando a determinação dela, que é mega bem-humorada, e a capacidade dela de sempre saber quando você tá mentindo pra ela e acabou. E ela sempre fala bullshit, né? Tipo, fala sério e tal. Cara, é simples assim, é mega charmoso, é uma série de mistério mega bem-humorada, engraçada, que, olha, é uma das melhores coisas desse ano já fácil, e estamos apenas em janeiro, hein? Last of Us e Poker Face. Caramba. Muito bom. Muito bem. Então, ó, fiquem atentos e vão atrás. Quem tem VPN já vai atrás aí que vocês vão achar. Então é isso. Eu, antes de passar pra Ana, queria dizer que eu perguntei aqui pro ChatGPT. Perguntei qual é a boa, ele só falou, olá, como posso ajudá-lo? Aí eu falei, poderia dar uma dica cultural para os ouvintes do Braincast? Aí ele respondeu, claro, aqui está uma dica cultural. Assista o documentário O Dilema das Redes, na Netflix. Olha aí. E aí ele explora as consequências sociais e políticas das redes sociais. Mas ele falou que se o produto é de graça, você é o produto? É isso, você é o produto. Exatamente. Falou que é uma reflexão importante sobre como nossas escolhas online afetam a sociedade e a democracia. Muito bem, esse é o Qual é a Boa do ChatGPT. Falastrão. Ana Freitas, por favor, traga aí. Nossa, eu tô Qual é a Boa? Eu tô num mês muito difícil, então eu tive pouca oportunidade de consumir entretenimento, e os momentos que eu consumi entretenimento foram... Eu assisti Last of Us. Eu não vou indicar Last of Us aqui. Alguém tem que fazer Você não isso. quer ser o ChatGPT, né? Assiste aí, meu, é bom Last of Us, é legal, vale a pena. Eu fiz uma aquisição de joguinhos, joguei joguinhos em dezembro, bastante. E nas minhas férias também, no mês de janeiro, antes do caos que instala na minha vida. E aí eu comprei um joguinho que eu amei muito, esse joguinho. Esse joguinho se chama Stray. O Gato Simulator. O Gato Simulator. Isso, é um Gato Simulator. No Stray você é um gatinho. E é um jogo com uma jogabilidade bem simples, assim. São elementos bem básicos, o que é pra mim muito importante, porque eu não sou uma super gamer que tem um domínio extremo dos milhares de botões. E tem uma interação bem legal com o negócio do som que sai direto do controle, do Play 5 também. Inclusive, a minha cachorra ficou transtornada com o controle miando. Foi muito engraçado. Mas no Stray você é um gatinho. E aí você, você meio que passeia... Não quero dar spoiler, mas assim, você passeia por é um mundo pós-apocalíptico. Parece que não tem humanos. Pelo menos você não acha nenhum. A ideia, né? Você não tem humanos. Tem uma aventura pra percorrer. E é um jogo muito bom de jogar. Assim, eu não uso droga, mas se usasse... Diria que é um jogo bom pra usar droga e jogar. E as pessoas acham que eu tô zoando, mas eu realmente não uso. Mas eu sei que é porque já usei, né? Na minha vida. Mas super... joguinho muito bom pra desopilar, sabe? Pra quando, por exemplo, tem... Vamos supor, assim... Ele é meio zen, assim, dá pra dizer isso? Hipoteticamente, um grupo de extremistas invade um Capitólio num dia 8 de janeiro... E você tá completamente tomada pelo seu trabalho, e na semana seguinte você se muda, e aí a energia da sua casa acaba, e na semana seguinte seu avô tem um infarto, e 3 dias depois sua avó cai da cama e fica sem movimento de pernas e braços. Então, hipoteticamente, esse tipo de jogo é um jogo muito bom pra você jogar e ter momentos de cabeça vazia, de silêncio interno. Stray, muito bem. Eu joguei só um pouquinho do Stray, porque ele tá incluso naquele plano do PlayStation lá da Sony. Sim, você exato. assina, paga mais uns caramulhão e você não paga nada pelo jogo. Ótimo. E eu joguei só um pouquinho. O famoso Game Pass do PlayStation. Game Pass do PlayStation, exatamente. É a Netflix dos games. Olha só, muito bem. Mas eu não avancei muito, mas depois da sua dica aqui eu vou continuar. É gostosinho. Muito bem, ó. O meu Qual é a Boa? Eu assisti várias coisas aí, né, nesse período de férias. Filmes, documentários e tal. Tem uma série que foi bastante, mas eu vi um pouco de burburinho na época, que é uma série documental da Netflix que chama Pepsi, Cadê Meu Avião?
Pepsi Where's My Jet. Não sei se foi Qual é a Boa aqui, eu não lembro de ter sido. Assim, ela é particularmente... São 4 episódios dirigidos pelo Andrew Ramsey. Ela conta a história de um cara, de uma promoção que a Pepsi fez nos anos 90, em que tinha um comercial que prometia que se você juntasse X pontos, cada X pontos você podia trocar por um boné, por uma camiseta, por um videogame. Assisti, fala aí. E 1 milhão de pontos você podia trocar por um jato, né? Por um caça. E não tinha disclaimer, né? Não tinha as letras miúdas no comercial. E um cara olhou e falou, tá aí, vou juntar 1 milhão de pontos e vou trocar por esse caça. E aí ele consegue, né? Depois você assiste pra descobrir como que ele faz. Ele manda a cartinha pra Pepsi, ó, consegui, tá aqui a Pepsi. E agora? O que a gente faz? O cara quer o caça de verdade. E aí vai ter toda a briga jurídica pra eles demonstrarem que, olha, não era bem assim. E assim, eu acho que é um documentário importante pra quem trabalha... Não é um caça, assim, caça. Isso, não é um caça. E aí eles vão tentar fazer várias maneiras de tentar ludibriar o cara depois. O cara vai entrar nessa briga pra receber esse caça. Vão descobrir que a Pepsi tinha outras promoções problemáticas por aí. Eu acho que é um documentário legal e importante pra quem trabalha na área de comunicação e marketing, né, como muitos dos ouvintes aqui do Braincast. Porém, cara, eu fiquei fascinado na maneira como eles contam essa história, assim, muito porque... bom. O roteiro é muito bom. Não é muito bom? Cara. É muito bom. Exato. É diferente Poderia ser bem chato esse documentário. Poderia, cara. Ele poderia ser bem chato. Ele não é. Ele Se fosse eu que acordasse de manhã e falasse assim, cara, eu vou contar a história dessa promoção que rolou da Pepsi. Cara, você poderia imaginar muitas maneiras de contar. Não fala se fosse eu, fala se fosse o ChatGPT. Se fosse o ChatGPT, vai contar de uma maneira ali cronológica, eu vou contar historinhas, cabeças falantes. Não, eles brincam com essa história de um jeito que muitas críticas que eu li falavam, é muito longo, não precisava de 4 episódios. Realmente, não precisava. Eles dão uma enchida de linguiça, mas é muito legal, cara, é muito divertido. É muito divertido. E eu fiquei pensando, se você vai contar essa história, e se você pode ser divertido e legal e brincar com as pessoas pra contar, por que não fazer? Senão eu vou ler o artigo na Wikipedia, né? Senão eu pergunto pro ChatGPT, me conta aí a história do caça, da promoção da Pepsi. Eu faço isso. Já que eu vou dedicar o meu tempo pra um entretenimento, cara, que seja dessa maneira. Eu achei muito legal. Fala mais aí. Os personagens são muito bons, né? Mas eu acho que é o mérito deles também conseguir explorar os personagens pra mostrar quanto eles são bons. Isso. Exatamente. Eu achei muito, muito bom. Muito, muito bem bolado. Pra mim, é um exemplo lindo de você usar o que a gente sempre fala da buzzword aqui, do storytelling, né? Os caras conseguem fazer essa brincadeira de contar essa história com os recursos audiovisuais ali, de trilha sonora também, de fazer você ficar envolvido na história e se divertir. E a história podia ser anticlimática. Ela tem tudo pra ser anticlimática, mas a maneira como eles constroem esse roteiro e a ordem que eles escolheram contar a história, onde eles escolheram dar ênfase, a história não é anticlimática. Então, tipo, isso perfeito. É um puta aprendizado, assim, acho que Pra mim, eu tô carregando isso como um exemplo. Storytelling de contexto. Então é isso, tá na Netflix. Pepsi, Cadê Meu Avião? São 4 episódios. Achei divertidíssimo. Assista. Boa. Cris, dicas. Então vamos lá, só reforçando a Coronel Pachecada. Passa no meu Instagram, @CrisDias. Tem vários postzinhos agora que eu tô falando lá sobre tudo isso aqui que a gente falou, inteligência artificial e tal. E lá eu LinkedIn, né? Siga de LinkedIn, post emocionado de LinkedIn. E aí o link para a minha newsletter que você assina em boanoiteinternet.com.br/assine é pago. Por quê? Porque aí você me ajuda a pagar boletos, né? Pelo valor de uma coquinha zero por semana, por mês, dependendo do tamanho da sua coquinha zero. Mais barato que uma coquinha zero. Mas enfim, não é isso. A Ana falou, não vou falar de Last of Us, meu colega boa, de certa maneira é a série da HBO, The Last of Us, tá todo mundo vendo, tá todo mundo falando, dispensa apresentações e dispensa colegas boas, mas além de ser uma série muito boa, The Last of Us me dá a oportunidade de dar um colega boa aqui, que está no meu caderninho de colega boa há literalmente anos, que é um jogo que também está na Netflix dos games, no Game Pass do PlayStation, que é Days Gone, Os Dias que Se Foram, que é um jogo de apocalipse zumbi,
que era um jogo que estava sendo mega esperado para PS4 e tal, mas foi meio que um fracasso de lançamento, parece que saiu junto de outros jogos que estavam sendo aguardados, foi um fracasso, não teve parte 2. O criador do jogo fica pistolando no Twitter, dizendo que a culpa é nossa do jogo, não sei o quê, porque a galera não comprou no preço cheio, enfim. É um jogo legal, é um jogo de zumbi de mundo aberto, famoso jogo de mundinho, ao contrário de Last of Us. Você tem o mapa vai abrindo, você vai desbloqueando coisa e você pega coisinha pra construir outra coisinha, você dá upgrade na sua moto. Você é um motoqueiro, você é um vagabundo da estrada. E é engraçado porque é o mesmo ator que fez o Starkiller do Force Unleashed. Então, você conhece esse cara de algum lugar? E é o na versão dublada, a voz do amigo dele lá, que eu esqueci o nome, é do Titio Marco Antônio. Titio Marco Antônio, joga dublado, eu joguei dublado. Esse tipo de jogo assim, normalmente eu jogo dublado pra não precisar ficar lendo legenda e eu preciso olhar o que tá acontecendo, os tiros lá e tal. Então eu jogo dublado, então o Titio Marco Antônio esteve presente comigo nessa grande jornada, mas é o ator também no rosto, nas feições dele. Digitalizaram a cara dele e é o maluquinho lá. E assim, não é a história de The Last of Us, incrível, magistral, fazer chorar, virar o jogo da minha vida, não é nada disso. Mas também não é uma história ruim, é uma história que, inclusive, pelos caras serem vagabundos da estrada, fala de masculinidade frágil, né? Fala de relacionamento entre amigos, de broderagem e do relacionamento do cara com a esposa perdida. Mas é uma grande aventura, é um jogo divertidíssimo, é um jogo que eu perdi muitas horas, mas é um jogo também que tá numa categoria que vários outros grandes jogos têm na minha vida, que é eu joguei, aí eu larguei, fiquei um tempão sem jogar, voltei agora na virada Depois do ano, dei aquele último gás, e show, e bonito, quase platinei, também é uma platina razoavelmente fácil. E pra mim, o que é melhor do que The Last of Us é que é isso, é mundo aberto. Então posso ficar andando pelo mapa, posso ficar explorando, andando e já esteve grátis, né? O Days Gone naqueles jogos do mês, né? Sim, então, foi assim que eu o conquistei. Qual o problema? Eu também. Ele não é grátis pra mim porque todo ano eu preciso renovar a PS Plus pra continuar jogando ele. Eu não jogo online, eu não faço nada. Meu PlayStation mal ligo, mas eu falei, não, eu vou renovar porque eu preciso jogar o Days Gone aqui. Então, ele deve ter sido mais caro do que... Mas beleza, tá tudo certo, a vida é isso aí. Vida de babaca é tribulada. Isso. Então, tudo por assinatura. Gone, esse é o meu Qual é a Boa de hoje. Depois de 5 anos aqui na minha lista. Perfeito. Então, Momento Faustão? Momento Faustão. Eu tenho um Momento Faustão. Olha só. Momento Faustão de hoje tá acumulado e ele tem um caráter especial pra uma das pessoas. Olha só. Selecionado. Primeiro, o Momento Faustão eu quero mandar pra Jane e pra Fernanda, que são minhas vizinhas aqui do prédio, ouvintes, que me acolheram na semana que eu fiquei sem energia elétrica. Muito bem. Olha só. São grandes pessoas, fui na casa delas, não as vi depois disso, preciso fazer um follow, mas fui na casa delas, a gente pediu comida, conversamos, assistimos o bebê, foi muito legal. Ofereceram a máquina de lavar pra usar, ofereceram a geladeira pra usar, foram show. O outro Momento Faustão vai pra Cris Bombonato. A Cris Bombonato é outra vizinha minha que mora aqui perto, não no prédio, me encontrou quando eu tava passando com a cachorra no dia que eu mudei e que fez uma efusiva saudação que me fez até pensar que eu a conhecia e não lembrava. Cris era Brinquesteria Gourmet e muito simpática. E eu já encontrei ela outra vez de novo na Pets, que a gente é vizinha mesmo. Olha só, tá vendo? Um beijo pra ela. O ouvinte do Braincast é tudo legal, cara. E outro beijo pra minha amiga Natália Patente, que devido ao clima de carnaval pediu pra que eu mandasse pra ela um beijo na boca. Natália aqui é hétero, mas é isso que acontece no carnaval. Claro. É isso que você causa nas pessoas. Então esse foi o Momento Faustão. Muito bem. O meu Momento Faustão, eu estava viajando de férias pelo Brasil, passei por Minas Gerais e fui até a Bahia e encontrei ouvintes em lugares... Primeiro encontrei o Fábio Santos em Otim, né? Ele estava lá passeando com a família, eu também, então pedi um Momento Faustão. E eu encontrei um ouvinte que não deu nome, também nem pedi um Momento Faustão, porque a gente estava ali numa pressa, mas eu gostaria de mencioná-lo, mesmo sem nome, que eu estava fazendo uma trilha no meio da montanha, lá da Chapada Diamantina, e de repente eu tô cruzando a trilha todo suado lá, morrendo. Ele, opa, você é o Merigo? Eu falei, não é possível. No meio da trilha, todo, né, acabado. E aí a gente trocou algumas palavras ali no meio, tentando recuperar o fôlego.
E fico, apesar de não ter o nome, não ter pedido uma informação, fico feliz, assim, tipo, cara, o alcance do Braincast, né? Às vezes a gente não dá valor, não enxerga na letra fria da lei e das métricas, mas é impressionante você poder viajar e encontrar ouvintes, pessoas que te reconhecem. A gente que mal faz vídeo, né? Só faz voz. Ana, por exemplo, muda de casa, tem vizinhos legais que cedem a geladeira. Sim. Então... é maravilhoso. Esses momentos de... Como é que comunidade, é? a comunidade. A comunidade, esperança renovada. É muito da hora. O meu Momento Faustão tem uma história interessante que não tem nada a ver com a pessoa. Semana passada fomos gravar presencialzinho, né? E aí eu falei, caraca, qual é a boa? Tem qual é a boa e tal. E eu guardo tanto meu qual é a boa quanto meu Momento Faustão no aplicativo Evernote, que eu uso já há muitos anos. E eu uso como o checkbox, né? Na hora que eu falo qual é a boa, na hora que eu falo a pessoa, eu dou aquele checkzinho. E aí eu abri a home do meu Evernote e tinha uma nota assim: minhas tarefas. Primeiro checkbox, manteiga. Segundo checkbox, Bruno Mocazel. E aí eu fiquei tentando entender por que eu precisava comprar o Bruno Moca no supermercado. E eu entendi que o Evernote junta, ele entende todas as coisas que são checkbox agora como uma tarefa que precisa ser cumprida. Então, é isso. Bruno Mocazel, a gente foi almoçar outro dia, da Branquesteria Gourmet, nome Conto Mais, nome presente lá. E almocinho show, então pedi um Momento Faustão, aqui está, que a regra é clara. Perfeito. Muito bem, então é isso, gente. Mais uma vez, incrível conversar com vocês. E revelando agora quem de nós era o robô. Ana Freitas, conta aí, revele. É isso. É verdade. E o robô é... né? Era Alexandre. Exato, com vozes, né? Tem até Alexandre. deepfake da voz. Muito bem. Gente, obrigado. Valeu. Um beijo, até semana que vem. Tchau. Tchau, galera. Beijo.